Olá, gente, tudo bem? Agora vamos rapidamente aqui com questões de leis penais especiais, para depois vocês terem, então, questões com o nosso professor de Medicina Legal, queridinho, professor Roberto Blanco, né? Com relação às leis penais especiais, nós até tivemos uma prova relativamente boa de leis penais especiais. Só um momentinho, galera. Que eu fui trocar aqui de lado o meu... Para poder falar que fica melhor, gente. Desculpa aí. Bem, e nós tivemos bastante questão de leis penais especiais, né? Tem um pessoal aí já comentando, inclusive, que leis penais especiais salvou, né? Porque direito penal estava meio aí complicado. Enfim, a gente vai ver exatamente tudo que tem que ser visto a respeito de leis penais especiais, para a gente poder, então, ver o melhor para vocês, tá? Vamos abrir, então, a nossa prova, né? A prova padrão que foi divulgada com o gabarito, né? Temos a primeira questão, que é a questão número 2, que fala do Estatuto do Desarmamento. Todo mundo tem que abrir aí o Estatuto do Desarmamento, e não somente o Estatuto do Desarmamento, como tem que abrir também o quê? Tem que abrir também os decretos que regulamentaram o Estatuto do Desarmamento, né? Então, estou abrindo aqui. Por favor, abram aí também. Beleza. Vamos lá, gente. Aqui, eu não estou achando o meu decreto. Achei agora. Tá bom. Aqui, a gente tem a primeira questão dizendo o seguinte: cada uma das opções a seguir apresenta uma situação hipotética a ser julgada com base nas incriminações contidas nos artigos 14 e 16, caput e parágrafos 1º e 2º da Lei 10.826. Assinale a opção cuja situação hipotética contempla a conduta que, formal e materialmente, encontra adequação típica em um dos mencionados dispositivos. Então, você tem que ver o que é considerado uma conduta criminosa, né? O que se adequa criminalmente, né? E o que não se adequa criminalmente. Então, diz assim: sem contar com expressa autorização do secretário de Estado, responsável pela administração penitenciária, Paulo César, policial penal do Estado do Rio de Janeiro, porta em via pública, junto à cintura, uma pistola calibre 380 municiada, devidamente registrada em seu nome. Gente, isso aqui é ter conhecimento do Estatuto do Desarmamento, para que você saiba o quê? Quem pode e quem não pode portar arma de fogo. E como é que eu sei quem pode e quem não pode portar arma de fogo? Lendo o artigo 6º do Estatuto do Desarmamento, artigo 6º da Lei 10.826. Você abre lá o artigo 6º do Estatuto do Desarmamento e você encontra as pessoas que estão autorizadas a portar arma de fogo. E quando você abre lá o artigo 6º, você se depara com o quê? Você depara lá o artigo 6º com o parágrafo, né? Não, parágrafo não, com o inciso 7, que diz: os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias, né? Você aqui vai ter essas pessoas, além, obviamente, de você saber
lá no parágrafo, agora sim, eu vou pegar aqui meu parágrafo que está colado já aqui, que é o parágrafo 1º-B, que diz: os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas municipais, guardas prisionais, poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, desde que estejam. Então, de propriedade particular, eles podem portar, mesmo fora de serviço, né? Então, não há conduta típica aqui. Ele pode portar. O guarda penitenciário, né, o policial penal, né, agora assim dito pela Constituição Federal, pode portar arma de fogo. Então, não há crime. B. Leonardo, guarda municipal, aí começa a guarda municipal, você tem que saber a situação lá das guardas municipais. Artigo 6º, novamente, vai dizer quem pode portar arma de fogo. Guarda municipal pode, em determinadas situações. Situações que não são as situações trazidas pela questão da prova. Está lá, guarda municipal, antes mesmo de ler a prova, os integrantes das guardas municipais das capitais dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento dessa lei. Com mais de 500 mil habitantes, os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes, quando em serviço. Aqui está dizendo que é 4 mil habitantes. Então, não pode portar arma de fogo. Está na cara que essa é a resposta errada. Não preciso nem ler o resto. Mas vamos ler o restante. Então, letra B está errado. É típico. Está errada a conduta que eu estou falando, né? O cara está errado, né? E está praticando crime. Ele não pode assim agir. O cara está agindo errado. Então, está errada a conduta do sujeito. Então, é uma conduta típica. É o que eu estou querendo dizer aqui. Letra C. Gustavo, policial civil aposentado, com teste de aptidão psicológica em dia, contratado para trabalhar em uma segurança privada, mantém consigo de forma velada uma arma de fogo de uso permitido, municiada e registrada em seu nome. Ora, já estava no primeiro decreto que regulamentava o Estatuto do Desarmamento, e hoje, no decreto que regulamenta o Estatuto do Desarmamento, o decreto de 2019, está lá no artigo 30 do decreto 9847, está lá no artigo 30, que mesmo aposentado, desde que esteja com exame psicológico, né, de aptidão, não somente psicológica, como aptidão também para o manuseio de arma de fogo, em dia, vai poder portar arma de fogo. Então, a conduta dele não está errada. Então, não é a conduta que eu tenho que marcar como uma conduta típica. Ele não está praticando crime aqui nessa situação. B. Bernardo compra regularmente uma pistola calibre 40, por razões estéticas, desejando ostentar sua capacidade patrimonial, banha a arma em ouro, o que modifica suas características físicas, mas não prejudica os caracteres alfanuméricos de identificação. Ora, não há conduta típica. Conduta típica que está lá no artigo 16, parágrafo 1º, salvo engano, inciso 2, 16, parágrafo 1º, inciso 2, diz que você modifica a arma de fogo de modo a torná-la equivalente a uma arma de uso proibido ou restrito, ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. Não foi o que ele fez. Então, se não foi o que ele fez, não há que se falar em crime. A conduta dele não estaria errada. Não é uma conduta considerada uma conduta típica. Letra E. Vitor possui em sua casa, uma prensa para recarga de munições recém-adquiridas, pois tem o objetivo de vender munição recarregada informalmente. Todavia, antes que possa fazer uso do equipamento, a prensa é apreendida durante o cumprimento de mandado de busca domiciliar pela Polícia Civil. Gente, olha só, é considerado crime, você
ilegalmente fazer o comércio daquilo que não pode ser comercializado. Eu não posso comercializar, né, munições. Não posso comercializar munição. Mas aqui não está dizendo que ele estava comercializando munição. Está dizendo com o objetivo de vender munição recarregada informalmente. Então, ele tinha esse objetivo, mas antes dele recarregar informalmente, antes dele já ter a munição e vender ilegalmente que fosse essa munição, o que ele tem? Ele tem lá um objeto próprio para fazer a prensa do recarregamento informal. Essa peça é objeto material do Estatuto do Desarmamento? O que o Estatuto do Desarmamento tem como objeto material? Arma de fogo. Permitida, restrita, proibida, né? Enfim, arma de fogo. O que mais? Acessório de arma de fogo. Prensa para recarregar informalmente munição. É arma de fogo? Não. É acessório de arma de fogo? Não. Não é um acessório de arma de fogo que pode modificar os efeitos do tiro, que pode modificar o aspecto visual. Nada disso. Não é um acessório de arma de fogo. E não é munição. A prensa para recarregar a munição não é munição. Então, isso não é objeto material do Estatuto do Desarmamento. Então, não há uma conduta típica. O fato dele ter isso. É igual o sujeito, por exemplo, né, com as devidas proporções, que tem um cachimbo para fumar crack. O cachimbo é para fumar o crack. Se ele estiver usando o cachimbo, fumando crack com cachimbo, por conta dele estar com crack lá naquele cachimbo, ele está praticando uma conduta típica. Mas o fato de eu encontrar um cachimbo para fumar o crack na casa dele, é atípico. Então, a resposta, não há dúvida, é a letra B. Tá certo? Vamos lá. Daí, a gente sai e vai para a questão número 10. Soraya possui doença neurológica para a qual existe indicação terapêutica de uso de canabidiol. A fim de controlar os sintomas da doença, ela importou o medicamento à base de canabidiol, amparado em decisão judicial, embora sem autorização da Anvisa. Como os medicamentos são caros, Soraya requereu judicialmente autorização para o plantio de cannabis sativa e consectar a extração de óleo necessário ao tratamento. O magistrado, ao se pronunciar, negou a liminar pleiteada, sustentando que a autorização para o plantio só poderia ser concedida pela Anvisa. E, resignada, Soraya viajou para o exterior para a aquisição de algumas poucas sementes de cannabis, com as quais pretendia indicar o cultivo clandestino para utilização própria. Ao retornar para o Brasil, o carro de Soraya foi parado em uma blitz, tendo os policiais encontrado as sementes em seu poder. Para se defender, Soraya decidiu demonstrar o propósito terapêutico de sua iniciativa, levando os policiais espontaneamente à sua casa, onde lá estavam cópias de prontuários, receitas e atestados médicos. Os policiais encontraram diversos utensílios destinados ao cultivo de plantas psicotrópicas, além de frascos de medicamento outrora adquirido mediante decisão judicial autorizativa. A prova foi cansativa por conta disso. Conta toda uma história, parará, e você tem que ler. E se você não ler com uma agilidade, você não consegue concluir a prova. A prova foi uma prova realmente muito extensa. As questões, elas não foram de penal especial, tão difíceis assim, mas
para se chegar na questão, você tinha que ler muita coisa, né? E sem agilidade, sem treinamento de leitura de questão, acaba que fica um pouco mais complicado. Então, letra A, Soraya praticou comportamento, opção correta, penalmente típico, mas estava amparada pelo estado de necessidade. Nada disso. Tem nada a ver estado de necessidade aqui, nessa situação. Condutas típicas e que estão em estado de necessidade, tirando a antijuridicidade, não é o caso. Efetivamente, não. Você pode verificar, será que tem alguma conduta típica aqui praticada por ela ou não? Vamos ver. Mas que seja conduta típica e que se sai por estado de necessidade, está errado. A manutenção dos utensílios para cultivo de drogas destinados a consumo pessoal é crime autônomo expresso pela Lei 11.343. Errado. Errado. Eu acabei de falar do cachimbo. O fato de eu ter o cachimbo não é crime. Não é crime. Ok? Então está errado. C. A aquisição dos medicamentos, a importação das sementes e a posse dos utensílios mencionados não constituem infrações penais previstas na Lei 11.343. Está correto. Por que não constitui? As últimas duas questões, de certa forma, vão responder essa questão da letra C, que é a resposta correta. A aquisição dos medicamentos... Estava com vontade de espirrar. E vou espirrar de novo. A aquisição dos medicamentos à base de canabidiol foi criminosa, já que foi realizada sem autorização da Anvisa. Não tinha decisão judicial para a importação desses medicamentos? Temos aí, no 273 do Código Penal, crime relacionado a medicações, a medicamentos. Nada na Lei 11.343. E também tinha uma autorização judicial. Então, isso aí está errado. Essa questão está errada. C. A importação de semente de cannabis sativa constitui crime previsto na Lei 11.343, salvo se for autorizada, pois as sementes são matérias-primas para a produção da droga. A gente tem decisão do STJ, decisão do STF, entendendo que a importação de pequena quantidade de sementes de cannabis sativa não constitui hoje crime da Lei 11.343. Não se encaixa em matéria-prima e não vai constituir, então, crime da Lei 11.343. Então, está errada essa questão. Não é matéria-prima, eu não pego a cannabis e transformo na droga imediatamente. Eu preciso pegar a semente da cannabis, eu tenho que semear, cultivar, fazer colheita, né, para eu daí ter a droga em si, né? Bem, esse é um entendimento, muito embora, gente, eu sei que há quem fale a respeito, né, da questão do princípio ativo, a decisão dizendo que se tem o princípio ativo é a própria droga, e aqui não é a questão está dizendo em matéria-prima. Se tem o princípio ativo, eu poderia dizer que é a droga em si, mas aqui a questão está falando em matéria-prima. Então, efetivamente, está errada. Essa questão não é a questão correta. Tá certo? Vamos para a questão número 11. A bilheteria oficial disponibilizou 60 mil ingressos para o final de determinado campeonato de futebol, os quais se esgotaram em menos de 24 horas. João Cambista, conhecido, conseguiu comprar 10 ingressos pelo preço de R$100 a unidade e os vendeu no dia do jogo por R$250 cada. Por essa conduta, ele foi preso em flagrante. Nessa situação hipotética, João praticou crime definido no Estatuto do Torcedor. Cambista, olha só, começou a falar sobre jogos de futebol, Olimpíadas, atividades esportivas. Você vai focar no Estatuto de Torcedor. Cambista é uma conduta criminosa desde que você venda por preço superior ao estampado no ingresso. É exatamente aqui. Ele comprou por 100 e vendeu por 250. Cambista conhecido.
Não há dúvida. O crime dele é um crime do Estatuto do Torcedor. Ah, mas não poderia se adequar em outra conduta. Mas eu tenho um tipo penal específico do Estatuto do Torcedor. Então, se eu não tivesse esse tipo penal específico do Estatuto do Torcedor, eu podia pensar em até outro crime. Eu poderia pensar até crime como era da lei contra a economia popular. Mas hoje não. Hoje não. Ah, induziu a erro e tal, estelionato. Mas hoje eu tenho um tipo claro, específico do Estatuto do Torcedor. É crime do Estatuto do Torcedor, não tem dúvida. Essa questão não tem efetivamente que se discutir. Tá certo? Vamos lá. Questão número 12. No dia 16 de janeiro de 2021, por volta das 13h45, no interior de uma boate situada na Zona Sul, Rio de Janeiro, João ofendeu a integridade física de Simone, tendo-lhe desferido um soco no rosto, que lhe causou lesões corporais. A vítima e o agressor haviam mantido um relacionamento amoroso no passado, cerca de 2 anos antes da agressão, a qual fora motivada por questões ligadas ao término do relacionamento. Então, olha só, o cara também não vai ficar para o resto da vida, porque teve um relacionamento anterior. Qualquer conduta que praticou aquela mulher, vir a responder pela Lei Maria da Penha. Ah, mas isso é discutível. Para não ter discussão, a questão me diz que a agressão foi motivada por conta desse relacionamento anterior. Então, a questão está deixando claro que é no âmbito de violência doméstica. Ah, terminou há 2 anos, terminou há 5 anos, terminou há 10, mas foi motivado por isso, então eu tenho âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher. Passou 5 anos, a agressão foi motivada por uma briga entre eles, porque ocasionalmente um bateu no carro do outro, saiu, pô, é você? Pô, você bateu no meu carro? Não, você que tem culpa. Nada a ver com o relacionamento anterior. Você até pode arguir isso. Mas a questão, para não deixar problema nenhum, o que ela fez? Ela pegou e disse, olha, a agressão foi por conta do relacionamento anterior. Então, o que acontece aqui? Acontece aqui que é a Lei Maria da Penha. Aí vem aqui, ó, o que é correto. Houve crime de lesão corporal sem reconhecimento da violência doméstica. Esquece. Tem violência doméstica. Caso Simone e João reatem o relacionamento, ocorrerá a extinção de punibilidade, gente. A Lei Maria da Penha, artigo 41, proíbe, inclusive, a ação penal pública condicionada. Não existe isso. Não existe isso. Se a agressão citada por ter ocorrido em decorrência do relacionamento entre vítima e agressor, apesar de tal vínculo ter cessado, caracteriza a violência doméstica conforme a hipótese do inciso 3 do artigo 5º. Perfeito. O agressor cometeu crime de injúria real. Não. Ele deu um soco, isso não é uma injúria real. João cometeu crime de lesão corporal e de tentativa de feminicídio em concurso de crime. Nada a ver, aqui não diz que ele queria matar ela. Então, a resposta correta é a letra C mesmo. Ok? Questão número 13. Conforme relatório final de inquérito policial, Mário, policial civil, praticou obstrução de justiça ao embaraçar a investigação de crime praticado por organização criminosa. A banca está fissurada por organização criminosa, né? É organização criminosa em processo penal que não acaba mais. Podia até dizer que é lei especial, né, na prova de processo penal. Mas a Aninha já falou com vocês sobre leis especiais de 12.850, em processo penal já resolveu as questões. Algumas questões até controvertidas, que você poderia até tentar arguir uma anulação. Ela falou para mim que comentou com vocês a respeito disso. Aqui, claro, onde estão os crimes dessa lei? A lei não trata só de crime de organização criminosa, artigo 2º caput. A lei trata, no parágrafo 1º do artigo 2º, de embaraçar, impedir, né,
a investigação relacionada a organizações criminosas. Isso é crime, previsto no parágrafo 1º do artigo 2º. Além de terem aqueles outros crimes lá do final da nossa lei, salvo engano, artigo 18 ao 21, tratando a respeito, então, de diversos crimes envolvendo questão de divulgação de identidade, por exemplo, da pessoa, ou a questão na colaboração premiada, em que eu fraudulentamente minto durante uma colaboração premiada, enfim, estão lá os crimes. Aqui não há dúvida de que o crime cometido é o crime da Lei de Organização Criminosa, parágrafo 1º do artigo 2º. Praticou ilícito puramente administrativo? Não. Violou uma regra processual, mas não cometeu crime nenhum? Não, cometeu sim. Cometeu contravenção penal? Nada disso. Cometeu crime previsto no Código Penal? Não. Cometeu crime previsto na 12.850, artigo 2º, parágrafo 1º. Letra C é a letra correta. Também tranquila essa questão, eu achei. Questão 17. Enorme. Enorme. Maria, 35 anos de idade, compareceu à delegacia de polícia, noticiando ao policial plantonista que havia sido abusada sexualmente por um médico cirurgião renomado, o qual teria manipulado o órgão genital dela enquanto ela ainda se encontrava sob efeito de anestésico, após ter realizado mamoplastia. Diante da gravidade da denúncia, o policial verificou se havia anotações criminais contra o noticiado e não localizou nenhum registro de ocorrência nesse sentido. Então, indagou a noticiante se ela tinha certeza do que estava afirmando, pois tratasse de uma acusação muito séria e ela poderia ter se confundido em função do efeito anestésico. Desconfortável com a indagação feita, a noticiante pediu que fosse chamada uma policial do sexo feminino para atendê-la. Assim feito, Maria narrou o fato vivenciado à policial, a qual, por sua vez, considerou conveniente chamar a autoridade policial para avaliar se o fato deveria ser efetivamente registrado, diante de quem, mais uma vez, a noticiante relatou o abuso sofrido, ou seja, já é vítima, fica numa situação pior, ninguém está acreditando no que ela está falando. É complicado. Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta, considerando as normas de direito penal e estudos críticos criminológicos. É engraçado que não cai criminologia, né? É engraçado que não cai criminologia. Mas aí você não precisava saber direito, assim, direitinho a letra da lei, para você responder essa questão, né? Isso é matéria de criminologia. Ela está falando assim que vitimização secundária. Nem eu estou sabendo disso. Está vendo? Os policiais foram diligentes a fim de evitar eventual denunciação caluniosa em favor do médico. Olha, gente, não que o policial não tenha que avisar a pessoa, olha, a senhora tem certeza, existe um crime de denunciação caluniosa, enfim. Mas, daí, questão muito estranha essa. B, os policiais agiram corretamente, uma vez que a Lei 13.869 tipifica como crime de abuso de autoridade a conduta de dar início à persecução penal sem justa causa fundamentada. Olha, crime de abuso de autoridade, anota aí. É doloso. É crime doloso. E eu tenho a intenção lá do parágrafo do artigo 1º. Vamos abrir? Eu faço questão de abrir a Lei 13.869 com vocês. Vamos abrir aí? Vamos lá, vou abrir aqui a minha lei. Lei 13.869 e Planalto. Vocês vão ver por que está errada essa conduta aí. Não vai. Quando eu não abro antes, não consigo abrir depois. Você tem aí? Alguém tem aqui para me dar? Lei 13.869. Para eu poder ler para todo mundo ali?
O artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 13.869, traz um especial fim de agir, que obviamente não tem nada aqui. Você conseguiu abrir? Não, também não está conseguindo. A gente está difícil aqui conseguir. Ausente o especial fim de agir, não há que se falar em crime de abuso de autoridade. Então, olha só. Se ele não está querendo prejudicar alguém, satisfazer interesse pessoal, não há que se falar em crime de abuso de autoridade. Ele não tem o dolo de abusar da sua autoridade. Não haveria que falar que ele poderia praticar abuso de autoridade, por isso ele pressionou a vítima. Não. Eu estou pressionando que eu não quero praticar crime de abuso de autoridade, não quero instaurar. Você vai praticar abuso de autoridade se você instaurar dolosamente, sabendo que aquilo está prejudicando alguém, que aquilo está satisfazendo o seu interesse pessoal. Aí existe crime de abuso de autoridade. Nada a ver com a questão. Nada a ver com a questão. C. Os policiais foram diligentes porque, em sua atuação funcional, levaram em consideração a figura criminológica da síndrome da mulher de Potifar. Gente, criminologia, síndrome da mulher de Potifar. Aquela que ama aquele que estupra. Não é essa? A síndrome da mulher de Potifar? Eu estou confundida. A síndrome da mulher de Potifar, ela simula uma situação. E qual é o nome daquela outra figura da criminologia? Que é a pessoa que ama aquela pessoa que está mantendo você em cárcere privado. Alguém lembra? Síndrome de Estocolmo. Isso é criminologia. Foi uma questão de criminologia que caiu, não foi? Isso aqui foi uma questão de criminologia que caiu. Nada disso. Ela está simulando nada. A mulher de Potifar na Bíblia, é isso aí. Letra D. Os policiais foram diligentes ao terem levado em consideração, no exercício funcional, a possibilidade de falsas memórias da vítima. Gente, a noticiante foi submetida a um processo de revitimização, ao ter sido questionada a sua credibilidade da notícia crimes, ao ter que relatar abuso sofrido em diferentes profissionais da delegacia. Porque a questão leva em consideração a mulher como vítima de um crime de abuso sexual. E narrar um abuso sexual é sempre muito ruim. Foi assim. Peraí. Fulana, ouve aqui, ó. Daqui a pouco tem um monte de gente ouvindo o que a mulher está falando. Isso aí é realmente uma vitimização da mulher. Da mulher, nesse caso. Mas um homem também poderia. Um homem também poderia, narrando o abuso sofrido por ele. Então, a resposta correta é a resposta da letra D. O que a gente pode dizer aqui, de repente, para quem quiser recorrer, é que não está no nosso cronograma, no nosso edital, né, criminologia. E que essa situação... é uma forçação de barra. Mas você poderia dizer, olha, não cai criminologia, isso aqui é uma questão de criminologia, né? Então, acho que você poderia recorrer por esse lado, né? Porque, realmente, aqui, eu entendo, particularmente, da máxima vênia, que eu estou diante de uma questão de criminologia. Tá? Tanto eu, que sou de penal especial, até confundi Estocolmo com Potifar, né? Por quê? Porque eu não sou professora de criminologia. Sei, mas não sei a fundo essa matéria. Tá? E não estudei para isso, para minha prova de delegado. Essa que é a verdade. Porque não caía. Questão 18. Ernesto, 78 anos de idade, agora, em fevereiro de 2022, correntista de uma instituição financeira privada, dirigiu-se à agência bancária para realizar uma transferência bancária, na qual solicitou auxílio do estagiário Carlos, de 21 anos. Para realizar a operação, todavia,
para realizar a operação. Todavia, de posse do cartão magnético e da senha do cliente, Carlos transferiu indevidamente a quantia de R$5.000 da conta bancária de Ernesto para a sua pessoal. Na situação hipotética, segundo a jurisprudência do STJ, Carlos cometeu. Gente, mais uma vez, eu levo em consideração o que aqui? A especialidade. Igual a questão do Estatuto do Torcedor. Aqui eu tenho uma especialidade, isso é crime previsto no Estatuto do Idoso. Eu tenho um tipo específico no Estatuto do Idoso, que é o crime do artigo 102. Furto, você também poderia sair que não seria furto. Estelionato, induziu a erro. Peculato, não. Crime do Estatuto do Idoso, apropriação indébita. De qualquer forma, o 102 do Estatuto do Idoso, ele tem uma figura específica. É crime do Estatuto do Idoso. Isso aqui não tem dúvida nenhuma que a resposta é o Estatuto do Idoso. Tá? Questão 19. Em novembro de 2017, Renata, com 25 anos de idade, foi agredida por seu companheiro Jefferson, de 30, pai de sua filha de 2 anos de idade. Em razão dessa conduta, foi aplicada judicialmente a medida protetiva de urgência de afastamento do lar e proibição de aproximação da ofendida. Em dezembro de 2017, Jefferson foi ao domicílio de Renata a fim de reatar o relacionamento. Consternado por não ter sido o seu ingresso autorizado, permaneceu diante da casa dela gritando, batendo no portão para que ela abrisse. Então, Renata acionou a PM e Jefferson foi conduzido à delegacia de polícia. O juizado de violência doméstica familiar contra a mulher foi comunicada a violação, tendo sido acrescida a medida protetiva de proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação. Em julho de 2018, Renata telefonou para Jefferson e disse que a filha estava doente, pedindo para ver o pai e perguntou se ele poderia ir até sua residência para vê-lo, o que foi atendido por Jefferson. Ao chegar à casa e observar que a filha estava com febre alta, Jefferson acusou Renata de não estar cuidando corretamente da criança. Iniciou-se, então, uma discussão entre eles. Finalmente, Renata pediu que Jefferson se retirasse do local e cumprisse a ordem judicial de afastamento, o que foi acatado por ele. Ele não quis descumprir a medida protetiva de urgência quando foi até o local encontrar Renata e a filha. Ele foi por pedido dela, ele não tinha o dolo de dizer, vou descumprir essa medida protetiva de urgência. Eu acho que é aí que reside a resposta da questão. Porque, olhando sem olhar o psíquico da pessoa, ele descumpriu a medida protetiva de urgência. Ele foi num local onde ele não poderia ir. Mas ele tinha a intenção de descumprir a medida protetiva. Não, ele tinha a intenção de ver a filha. Ele tinha a intenção de ir lá poder ver o que a filha tinha acontecido com a filha. Tanto que imediatamente, quando ela disse, sai daqui e obedece à decisão judicial, ele saiu. Então, crime é fato típico, antijurídico e culpável. No fato típico, eu tenho conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Na conduta é ação, omissão humana. Consciente, voluntária, dirigida a um fim. Consciente, dolo e culpa. Entendo, ele não tinha dolo de praticar nenhuma conduta de desobediência à ordem judicial, de desobediência do 330, de desobediência do 24A. Não é típica a conduta. A conduta não é típica. Ele não teve nenhum momento dolo de querer desobedecer uma ordem judicial. Então, que se discuta 330, 359, por causa da época da lei, que é 24A, que eu entendo aqui até que seria 24A mesmo, nesse caso, né? Não há a conduta típica porque não há dolo. Ele não tinha vontade de descumprir a medida protetiva de urgência. Então, deve responder pelo crime de desobediência? Não. Primeiro, porque entendo que nessa época não era mais desobediência. Era o crime específico.
Segundo, porque mesmo que você pensasse, ele não praticou a desobediência porque ele não tinha dolo de desobedecer. B, não poderá ser responsabilizado pela violação de medida protetiva de urgência devido à extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão. Nada a ver aqui com relação a isso. Letra C, Jefferson deverá responder pelo crime de desobediência à decisão judicial sobre perda de suspensão de direito 359. Não, porque entendo que é 24A. Mas mesmo que pensasse 359, não haveria, porque não houve dolo de desobedecer a decisão, descumprir a decisão judicial. D, Jefferson deverá ser responsabilizado pelo crime de descumprir a decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, 24A. Mesmo que fosse 24A, não é nesse caso que ele não tinha o dolo de descumprir a medida protetiva de urgência. Jefferson não poderá ser responsabilizado por violação de medida protetiva de urgência devido à tipicidade penal. Sim, é atípico, porque é fato típico, é um jurídico culpável para existir o crime. Não há crime porque é atípico. Por que é atípico? Porque ele não praticou conduta. Por que ele não praticou conduta? Porque a ação ou omissão não foi consciente, dirigida a uma finalidade, descumprir a medida, voluntária e consciente, dirigida. Ele não tinha esse dolo. A conduta é uma conduta dolosa, então não há que responder pelo crime. É isso, gente. Essas são as questões de penal especial. E eu agora vou passar a palavra para o nosso queridíssimo professor Roberto Blanco. Deixa eu antes dizer uma coisa aqui para vocês, importante. Nós vamos preparar para a segunda fase de delegado. Chama lá ele. Valeu. Nós vamos preparar para a segunda fase de delegado, hein? Então, a segunda fase a gente vai preparar e vai ser obrigando vocês a escrever. Porque quem vai para a segunda fase já tem uma noção. Não vamos ficar aqui ensinando coisa básica. Vamos para questões discursivas. Senta aí e responde. Tempo para fazer a questão. Ai, professora, porque vai ser assim na hora da prova. E as pessoas têm que aprender a escrever. As pessoas não sabem escrever. Então, a gente vai preparar para a segunda fase. A segunda fase não tem nada a ver com a turma regular para carreiras policiais. Quem vai fazer carreiras policiais e quer fazer uma reciclagem para carreiras policiais, por exemplo, fazer delegado de São Paulo, pode fazer o nosso curso regular, não é a segunda fase. Segunda fase vai fazer quem está se preparando para a segunda fase de delegado do Rio. Pode até fazer os dois, porque eu quero fazer São Paulo, quero fazer a segunda fase do Rio. Beleza. Pode fazer os dois cursos. Novidades acerca da segunda fase e as aulas a partir de segunda-feira, dia 21, tá bom? Através do Instagram, através do site do curso, através do WhatsApp. Um beijão para vocês, tá? Espero que vocês estejam aproveitando. Vamos lá, professor Roberto Blanco.